Autogoverno. Autogoverno começa quando você descobre que você não precisa se curvar. Como assim, me curvar? Eu já fiquei buscando bastante a lógica de Deus ter criado o homem e não ter falado para ele liderar nenhum outro. Por que nós temos líderes? Nós temos líderes em todas as frentes da nossa vida. Se você deixar, você vai ter de tudo. Ela fica esperando o governo, por exemplo, investir em educação, mas ela não aproveita a oportunidade de ter a internet liberada, né? Se você estivesse na China, por exemplo, você não ia poder estudar o que você estuda aqui. E a gente fica o tempo inteiro sendo doutrinado, liderado, e a gente se submete uma vida inteira pelo que os outros acham, não pelo aquilo que Deus tem certeza sobre nós. O princípio é esse que eu estou falando hoje, que é o autogoverno. Então, se a pessoa me critica, na hora, eu agradeço, porque ela está trabalhando para mim. Se a pessoa falar bem, ela está trabalhando. Se ela falar mal, ela está trabalhando. Por quê? Porque com autogoverno eu sei o que fazer com essa energia. Quem não tem um autogoverno pleno, alguém critica, essa pessoa fica de cama. Ah, Pablo, a gente não tem a inteligência emocional que você tem. Pior que você tem, só não está configurado. Olha o que eu acabei de falar. Você tem essa energia, só que ela não está configurada. O que significa essa energia estar configurada? Ela conseguir interpretar, ser convertida e canalizada da forma correta. O autogoverno, então, você tem vontade de comer alguma coisa. Se você tiver com problemas emocionais, você vai comer muito mais. Você já percebeu isso ou não? O autogoverno não é forçar o seu intestino a não comer. É você resolver seus problemas emocionais para não ter que comer, para não descontar ali. Porque o que você está comendo não é comida, são emoções que você não digeriu. Então quando você começa a desenfrear na alimentação, por exemplo, é a mesma coisa de você vomitar e ficar comendo vômito. Ah não, papo, que nojeira. Mas é isso que você tinha que sentir, esse mesmo nojo das emoções mal resolvidas. Então vamos lá. Se você resolve essas questões, você não vai descontar na comida. Se você resolve seus problemas emocionais, você não vai descontar nas pessoas. Se você de fato resolver essas questões, você vai demonstrar para você e para o mundo que você tem autogoverno. Alguém te irrita, você vai anotar o primeiro código pesado assim, ó. Se alguém me irrita, eu sou escravo dessa pessoa. O dia que eu descobri isso, a pessoa para me irritar, ela tem que ser grande, maior do que o planeta. Quem é a pessoa que te irrita? Aquela que tem sua senha. Você já percebeu que se alguém, um mendigo parar na rua e falar, um mendigo ou qualquer pessoa, não, o próprio mendigo, olhar para você na rua e falar assim, ô mendigo, o mendigo te chamar de mendigo, você importa? Você fala, não, você tá pior que eu aí, eu não tô nem aí que você tá falando. Você não importa, mas a sua mãe, se ela virar para você e te falar assim, ô mendigo, aí você, o que você tá falando isso para mim? Você fica doido, porque a pessoa tem 100% da sua confiança. Onde está o segredo do autogoverno? Vocês querem saber ou não? Já está há milênios escrito na palavra. Maldito o homem que confia no outro. Em quem que você confia plenamente? No Senhor. Quem que tem autorização plena para falar no seu coração? Só o Senhor, os demais não têm esse espaço. Ou melhor, não deveriam ter. Caso você assuma o autogoverno depois de aprender isso, você tem que começar a fazer o handover, que é pegar o bastão da sua vida. O seu bastão, muitas vezes, você é casado ou tem algum tipo de relacionamento, você deixa a pessoa controlar você emocionalmente. A relação que a gente tem humana, ela não pode depender do outro. É um jogando por cima, é transbordando amor um para o outro, não um cobrando um do outro. Não existe uma relação saudável desse jeito, nem de amizade. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você descobrir isso aqui, virou uma realidade na sua cabeça, vão chamar você de grosso, pessoa estúpida. Mas isso só voltou para o mundo real. O que faz uma pessoa não ter autogoverno? O ambiente, as pessoas que ela conviveu, sempre dependendo umas das outras emocionalmente. Você tem que entender uma coisa, você não depende de ninguém emocionalmente. O que fez você ter a cabeça que você tem hoje são as pessoas, as experiências, as histórias, os ambientes que você passou, certo? Se você depende com 30, 40, 50, 60 anos emocionalmente de alguém, você é uma criança ainda. Mas o que eu tenho que fazer para mudar? Vai ter que amadurecer, vai ter que aprender a fazer pergunta, vai ter que aprender a soltar lixo de dentro de você. O autogoverno é muito forte. Se alguém fala que alguém tem que resolver um problema para você, significa que você não tem autogoverno. Quando você é pleno no autogoverno e você descobre que você pode empreender e ficar rico com isso, algum salário te agrada? De
maneira nenhuma. Tem gente que começa a empreender, dá errado, a pessoa desespera, aí ela tá crescendo em autogoverno, ela fala, não, eu prefiro ficar fechado, eu prefiro voltar. E tem um movimento gigantesco de gente que vai, empreende, dá errado, só que alguém não contou para essa pessoa que para empreender é obrigatório que dê errado. Nunca vi falar assim, ó, saia daí, vai empreender, vai dar certo. Não vai. Você olha para todo mundo quer te ferrar. Seu funcionário, você contratar gente aleatoriamente, ele olha para você e te culpa. Por que ensinar isso a ser presidente da sua própria vida? Porque mais brasileiros vão ganhar com isso. Quanto mais você der certo na vida, mais gente vai ganhar com isso. Se você de fato entender o que eu estou falando, você vai falar, cara, todo dia eu vou melhorar. Todo dia eu vou me conectar com gente para minha cabeça abrir. Então a principal coisa é entender esses 3 movimentos aqui. Todo mundo acha que é 2, mas é 3. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Para onde você está vendo 3? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não tem amor ao próximo se não tiver amor a ti mesmo. E eu sei que alguns não têm preparo emocional para entender o que eu vou falar agora. Mas não existe esse papo furado de amar os outros sem amar a si próprio. Você é aquelas pessoas que violentam as outras emocionalmente. Quando você não entende o valor do amor próprio, significa que você vai usurpar alguém. Significa que você vai colocar alguém refém emocionalmente. O autogoverno começa o seguinte: o que Deus quer? O que Deus acha? O que Deus acha não, perdão. O que Deus tem certeza ao meu respeito? Esse é Deus. Deus tem certeza sobre você, Ele não tem dúvida. Eu amo quando alguém fala, você nunca vai chegar nisso. Eu falo, infelizmente Deus falou, então vai ter que passar por cima da minha vontade e da sua opinião, que não vale de nada. Se Ele falou, está falado. De Gênesis a Apocalipse são 66 livros, nunca vi Deus perder uma palavra que Ele falou. Uma coisa que eu fico abismado, e você precisa saber disso, até para você entender quem é Ele, quem é a palavra dEle. O que Deus fala é tão forte que o diabo acredita mais nessas palavras do que você. O diabo se empenha de todo o corpo, alma e espírito, porque ele sabe que a palavra de Deus não volta. Mas o que ele faz é, eu sei que a palavra dele não volta atrás, mas eu posso te enganar para essa palavra demorar a cumprir na sua vida. Por que autogoverno? Porque se você descobrir quem você é, você descobre quem ele é. Qualquer um dos dois primeiros você vai achar. Descobriu quem você é, você vai falar, mas de onde que eu vim? Dele. Você descobriu quem ele é, você sabe quem você é. Esse é o problema, não é bom que você saiba disso. Várias gerações fizeram com que a gente não desconfiasse de fato quem nós somos, a nossa identidade. Um certo cara chamado Charles Darwin, ele falou, não, nós viemos do primo ancestral do macaco, é suficiente para vocês, tá bom? Tá bom. Aí uma corrente doutrinária, acadêmica, mundial, começou a pegar essa merda. Eu lembro de estar na 5ª série, meu professor, não, porque nós viemos do macaco. Eu falei, não veio. Eu queria te falar, professor, que eu respeito a sua crença. 5ª série, eu já estava gerando problemas. Eu falei, minha família veio do Éden, do Adão, da Eva, e eu respeito a sua que veio do macaco. Aceita a sua, eu aceito a minha, a gente não briga. Sabe o que é a grande verdade? É que quando você descobrir esse negócio que eu estou te ensinando, você vai amar tanto a sua vida que você não vai importar com quase nada que os outros falam. Pelo contrário, você vai usar. Você vai aprender a fazer isso. Pablo, tem 3 eixos aqui que eu tenho que investir em autogoverno. Cuida disso aqui, ó. Para fazer esse desenho. É o desenho mais popular da história. O que você tem que ter de autogoverno? Você tem que ter autogoverno com um negócio que tem aqui, ó. Um alface que tem aqui chamada cérebro. Você tem que ter governo com as coisas que você fala. Você tem que ter autogoverno com as coisas que você olha. O nariz aonde você enfia. A orelha, as coisas que você ouve. Tem gente que é bloqueado só pelo ouvir. Tem gente que é bloqueado pelo ver. Tem gente que é bloqueado pelo cheirar, pelo falar. Você tem que guardar as coisas que estão aqui, ó, no seu coração. Você tem que cuidar do seu intestino e você tem que cuidar da sua genitália. A maior parte dos problemas no mundo são em decorrência de não cuidar desses sensores aqui, ó. Aí você vai aprender canalização de energia.
Esse negócio aqui, ó, se você ficar com energia retida, todo mundo aqui, você pode virar um prostituto ou uma prostituta, pago ou gratuito. Por quê? Porque isso aqui, ó, toma uma energia violenta. E aonde que trata isso aqui? Na palavra que você veio pegar, autogoverno. A perversão, por exemplo, sexual, não tem nada a ver com religião. A perversão sexual, ela pode entrar na vida de qualquer um que está aqui. É só você entrar no ambiente, é só você afundar, pegar um conceito no latim chamado absinto, que é um abismo, chamar outro abismo, e quando você vai olhar, você está perdido, jogado no chão. Em qualquer área da vida.